pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. E faz tempo que eu não trago conteúdo de astrologia. E temos agora esse caso do Lázaro Barbosa de Souza, que é interessante de ser analisado astrologicamente, o seu mapa astral. Existem pontos-chave do mapa astral do Lázaro que eu vou falar nesse vídeo e que explica muito a condição dele de sociopata. O ponto do mapa astral que me surpreendeu, que eu vi, e para mim explica em grande parte o comportamento dele, o comportamento antissocial, explica bastante. Mas assim, é claro que cada pessoa tem um seu comportamento diferente, então não significa que esse seja um mapa astral de um psicopata, de um sociopata, porque outras pessoas podem ter uma configuração parecida e terem decidido por não tomarem um caminho como o caminho do Lázaro Barbosa, que teve as suas escolhas, e as suas escolhas certamente não são as melhores. Mas enfim, é um conjunto de fatores que pode fazer com que explicam aqui no caso do mapa astral do Lázaro Barbosa, muitos dos acontecimentos da vida dele, da personalidade dele e o porquê dele ser uma pessoa como ele é. O mapa astral, ele configura a experiência de vida que a pessoa está vivenciando, os seus desafios, o que ela traz nessa reencarnação de dharma, digamos assim, de positivo, o que ela traz já de bagagem positiva, que vai somar na vida dela, que vai trazer facilidades. Mas também o mapa astral aponta as dificuldades que a pessoa vai encontrar na atual reencarnação, porque o mapa astral nada mais é do que um mapa que define a atual reencarnação. Cada reencarnação é uma experiência que a alma, o espírito adquire através da 3D, através da matéria. Então a astrologia pode auxiliar muito nesse processo da pessoa se encontrar consigo mesma, entender quais são os seus propósitos na reencarnação atual. Então vamos lá. Em relação ao mapa aqui do Lázaro, eu vou deixar o mapa para vocês observarem e como não existe o acesso, pelo menos para mim, ao horário de nascimento do Lázaro, eu coloquei aqui o mapa como se o ascendente dele fosse em Áries, tá? Então começa aqui a casa 1 em Áries e a análise será feita em relação aos aspectos e aos planetas iluminares por signo. Não é possível analisar por casa, seria muito mais aprofundado, interessante, mas mesmo assim eu consigo ver aqui aspectos extremamente interessantes nesse caso, porque conseguem explicar a natureza dessa pessoa. Na Wikipedia já tem o nome do Lázaro Barbosa, gente, tá ali, famosão mesmo como serial killer. E vamos entender a dinâmica de uma pessoa sociopata, psicopata, doente mental, etc., através desse viés da astrologia. Então, agora no caso do Lázaro, então eu vou começar a falar aqui do Sol do Lázaro. E ele tem o Sol aí no signo de Virgem, Mercúrio também, né? O regente de Virgem é Mercúrio e está também no signo de Virgem. Então, assim, é um Mercúrio bem posicionado, ele está dignificado no signo de Virgem. E isso mostra o quê? A habilidade
uma mente perspicaz, tá? Uma mente assim que trabalha através da lógica e que consegue perceber minúcias e detalhes, né? Essa mente, que é uma mente minuciosa, detalhista e que quando aprende determinada situação, é uma mente que gosta de aprender e aprende muito bem e assimila para sempre aquilo que aprende, está em quadratura com Urano, que é geracional, que está retrógrado, e também em quadratura com Saturno, né? Mostrando uma dificuldade em lidar, e já mostra nessa parte aqui, mas não é o principal. Mostra uma dificuldade com sociedade, com a questão das regras. Outra situação que mostra uma dificuldade em relação a regras, mas também não é a principal eu vou falar daqui a pouco, que é a parte que mais explica aqui do mapa astral do Lázaro Barbosa, o fato dele ter esse diagnóstico, dele ser considerado uma pessoa sociopata, uma pessoa psicopata. Então, ele tem uma quadratura aí do Sol também, com Júpiter, que está no signo de Gêmeos. Então, isso mostra uma dificuldade de aceitar a autoridade ou a palavra de uma pessoa mais velha, principalmente figuras paternais, figuras patriarcais. Então, tem a dificuldade dele em relação ao pai, apanhou do pai, o pai não o aceitava. E essa configuração dessa quadratura, ela aparece muito também em mapas astrais de pessoas que têm uma certa dificuldade de se aproximar e de aceitar a figura de autoridade paternal. Muitas vezes essas pessoas têm a questão de separações de pais na infância e essa figura paternal não consegue se aproximar da pessoa sendo um bom conselheiro, né? Existe aí essa dificuldade. A oposição que existe entre o Sol e a Lua é uma coisa a se destacar também. Eu considero que isso é muito importante. É um ponto aqui que mostra essa falta de divisão que existe em relação a uma parte Yang e uma parte Yin, né? O Sol, em muitos casos, representa o pai, a Lua, a energia nutridora, né? A energia da mãe. E a Lua também representa no mapa astral a infância, a primeira infância daquela pessoa. Como ele teve, né, o acolhimento dentro da casa, e muito maternal, também fala de como ele enxerga a mãe e também fala das emoções. E essa lua está extremamente comprometida, tá? Essa lua está muitíssimo comprometida, eu já vou falar por quê. Mas aqui, falando ainda da oposição Lua e Sol, então isso mostra questões extremamente divergentes e que na infância dele ele via muito a mãe discutir com o pai. Eram brigas e o que aconteceu? Houve a separação. Então, energias que não conseguem se conciliar. Então, assim, a energia da ânima dele não é uma energia extremamente selvagem. E ele não consegue conciliar, ele não consegue... Os sentimentos estão muito distantes da parte mais yang dele, que é a parte masculina. É como se fossem entidades diferentes dentro dele e que uma não tivesse muita noção da outra, ou que uma não concordasse com a outra, ou seja, o seu lado emocional não consegue conciliar com o seu lado mais racional e mais assertivo, e os dois batem de frente e podem causar inúmeras explosões e conflitos
constantes, né? Incluindo uma enorme irritabilidade e impulsividade, que é o caso dele, e isso traria enormes transtornos. Agora, o que tem de pior aqui no mapa astral dele é essa configuração aqui da Lua, né, que está no signo de Peixes, um signo de água, e esse signo, ele, se a Lua estiver muito aflita, e ela está extremamente aflita por quem? Por Rahu. Eu estou analisando esse mapa aqui pelo viés da astrologia tropical, com um mapa tropical, mas o Rahu, ele é muito bem analisado pelo viés da astrologia védica. E pela astrologia ocidental tropical, nós conhecemos esse ponto do mapa como nodo norte, ok? Como nodo norte. E tem o nodo sul, que fica no extremo oposto do ponto onde está o nodo norte. E Rahu, ele é extremamente maléfico, ou o nodo norte, ok? Ele é extremamente maléfico. Estando em conjunção com essa lua, é uma conjunção bem aproximada, a lua está em 11 graus e Rahu, nodo norte, está em 14. Então é uma conjunção mais apertadinha mesmo. Rahu seria um fator de rebeldia extrema. Onde se ele está em conjunção, ele é como se ele destruísse a força positiva daquele planeta ou do luminar e trouxesse coisas extremamente inesperadas para esse ponto. E como no caso é a Lua, o que Rahu vai fazer com essa Lua? Vai elevar ao quadrado, ao cubo, as emoções do Lázaro, da pessoa que tem esse aspecto. Então essas emoções, elas vão ficar muito, muito acentuadas e também traz uma percepção muito grande em relação à emoção dos outros e também faz com que essa pessoa seja extremamente manipuladora. Então, o fator aqui, se alguém perguntasse para mim qual que seria o ponto-chave no mapa astral do Lázaro Barbosa, que você iria dizer assim, essa pessoa tem tendência a ser sociopata. Eu diria que seria esse ponto aí, da Lua em conjunção com o Rahu, né, em conjunção com o nodo norte. E esse ponto, ele traz uma tendência a manipular muito forte. Então, ele sabe que as pessoas sentem, ele sabe como conseguir as coisas através da manipulação e ele esconde os verdadeiros sentimentos dele para poder manipular as pessoas. Essa configuração também traz uma falta de consideração e respeito total às regras. Essa pessoa que tem, essa conjunção seria alguém que gosta de viver em perigo, seria uma pessoa que gosta de desafiar as regras da sociedade e que sente uma emoção muito grande quando está desafiando, quando está fazendo alguma coisa de ruim, quando está escandalizando. E essa configuração também mostra que ele tem um ego muito grande, né? Como todo o psicopata ou como todo o sociopata, ele tem narcisismo, é uma pessoa narcisista. Toda essa atenção que ele está recebendo da mídia, quando ele descobrir que ficou famoso, vai fazer ele se sentir muito bem, é o prêmio que ele vai conquistar depois de ter feito tudo isso, tá? Então, ele deveria, nessa reencarnação, trabalhar melhor a questão da empatia dos sentimentos, mas aqui mostra nessa configuração que ele não tem essa noção de empatia, ele não
não desenvolveu ainda no espírito dele essa questão. Então, esse é o ponto-chave, tá? É Rahu conjunção com a Lua, mostrando a sua personalidade extremamente ousada, que vai contra as regras da sociedade, que não está nem aí com a autoridade e que tem uma emoção extremamente manipuladora, e o tempo todo ele usa uma máscara, ele esconde realmente quem ele é das pessoas para poder manipular. Então esse é um ponto chave, sim. Falando da parte da misoginia, né, porque ele também é uma pessoa que estupra mulheres, esse mapa aqui mostra uma pessoa que realmente não respeita ninguém, mas aparece aqui a falta de respeito e consideração por autoridades, a ânsia por desrespeitar as regras da sociedade e todas as leis e agir de forma completamente alucinada, né? É a lua Rahu, ainda mais assim, o signo de peixes. É um signo que tem, e por isso tem esse ar também do lado ocultista, do lado místico, religioso, né? Tá tão vinculado com essa pessoa. E aí existe essa questão, ele é satanista, ele tem pacto com o diabo, ou ele é evangélico. Na verdade, ele é tudo que ele representa é um personagem, tá? Então, assim, a pessoa que ele tanto na família, até para as pessoas mais próximas a ele, não conseguem enxergar a pessoa que ele é de verdade. Então, assim, ele tá sempre usando alguma máscara. Mesmo que ele acredite, né, nos poderes espirituais aí, do livro do São Cipriano, ou outras coisas, né? A lua dele tá em peixes, então mostra que pode haver isso. É algo que também é um tipo de manipulação. É algo que ele faz para tentar conseguir poder. Mas o que está acontecendo da polícia não tá conseguindo pegar ele na mata não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com os pactos que ele fez, que ele poderia ter feito. Tem a ver com a habilidade, a grande habilidade que ele tem de viver e que ele conhece muito bem aquela zona rural. E ele é extremamente estratégico aqui, vendo pelo Mercúrio dele. Um Mercúrio bem posicionado, apesar dessas as quadraturas. Inclusive as quadraturas aqui do Mercúrio dele fazem com que a mente dele seja muito aguçada, ele tenha frieza de criar estratégias. Embora emocionalmente ele possa ser muitas das vezes uma pessoa... ele é uma pessoa assim, que se faz alguma coisa que ele não quer, de repente, ele vai lá e mata aquela pessoa, né? Bom, a parte da dificuldade, não ser machista, ser misógino, também tem muito a ver aqui com esse Marte retrógrado em Áries, né? Que é um Marte domiciliado e está retrógrado, é um Marte que está muito forte. Então você vê que essa pessoa, ele é um mapa de um sociopata, mas assim, uma outra pessoa que tenha um mapa igual ou parecido, que não tem essa tendência a ser um psicopata, um sociopata, ia muito bem ser um militar, sabe? Um militar estrategista, uma pessoa que é muito fria, mas que cuida do corpo, sabe? Gosta de artes marciais, né? E ele aprendeu na prisão, é um período que ele esteve preso, ele aprendeu na cadeia golpes, e ele cultiva, ele gosta de ser atlético, tudo isso. Então aqui tem a ver com o Marte em Áries retrógrado. Então o Marte dele, ele tem muita energia e isso também gera muita agressividade. E esse Marte dele tem uma quadratura com Netuno, que mostra o lado de que ele usa a energia dele para roubar, para enganar, para mentir, para esconder, né? No mapa astral de outras pessoas, um Marte em quadratura com o Netuno, por exemplo, às vezes pode indicar uma pessoa que trai sexualmente, tá? E também aqui a quadratura, a outra quadratura que o Marte dele faz é com Vênus, com a energia do prazer, a energia do feminino.
e mostra que é incompatível o lado dele masculino com o lado feminino. Então isso mostra a misoginia dele, mostra o machismo. Ele não aceita não aceita a energia feminina, não gosta de mulheres. Então é interessante porque a gente, analisando isso, quando você vai analisar o mapa do boy, por exemplo, e ele tem uma quadratura de Marte com Vênus, a gente pode observar e tem que tomar um certo cuidado, porque essa pessoa pode ser meio machista, sabe? Vai achar que ele é melhor, não vai aceitar certas situações na vida da mulher, da namorada, podendo vir a ser agressivo, verbal ou mesmo fisicamente, ou, né, num grau menor, ser uma pessoa machista, que não aceita que a mulher faça certas coisas, enfim. Então, o mapa dele mostra tudo isso. Eu não posso fazer uma análise mais aprofundada em relação aqui a esse mapa, né? Porque, como falei, não tem informação do horário. Mas espero que tenha sido interessante. Inclusive, vou dizer para vocês que eu não faço mais mapa astral por escrito. Por quê? Porque análise de mapa astral por escrito eu fazia, eu escrevia, demorava muito, porque as pessoas sempre querem ter várias e várias páginas analisando aspecto por aspecto, e não, é um trabalho de muita dificuldade, não tenho mais tempo para esse tipo de análise, mas eu faço consultas analisando o mapa astral, ou mesmo progressão, ou mesmo uma outra situação aí astrológica que eu tenha afinidade, eu faço nas consultas normais, tá? Onde que eu faço a consulta? Eu anoto o nome e a data de nascimento a lápis, aqui tá, né? O nome do indivíduo psicopata, né? Então eu anoto por quê? Porque o grafite, ele é um bom condutor de energia. Então eu sempre uso o grafite, inclusive para fazer as análises radiestésicas aqui que eu faço com o pêndulo. E uso o nome e a data da pessoa sempre em cima da minha mesa em todas as consultas. Da situação do Lázaro, que situação que ele vai ser pego, né? Como está Lázaro Barbosa de Souza nesse momento? E o que aparece aqui é um 8 de espadas. Eu não vou nem pegar a carta complemento, porque eu acho que tem tudo a ver, né? O 8 de espadas fala do quê? De uma pessoa cercada. É assim que ele tá, literalmente, né? Nessa ilustração, não, é uma ilustração que não mostra, mas assim, na maioria das cartas de tarô, aparece, né, uma pessoa cercada por várias espadas, e ela tá no meio disso tudo com os olhos vendados. Então, assim, ele tá numa situação ele está acuado, claro, a polícia está procurando por ele, e ele está se sentindo sem saída, né? Logo mais, por conta dessa carta, ele irá acabar sucumbindo. Ele não tem como escapar. E ele está ciente disso nesse momento, que ele não tem como escapar da situação que ele se encontra.